Em 2023, o Terminal Rodoviário de Palmas completa mais de 3 décadas de sua construção. A intenção da obra era para que o município se tornasse um polo rodoviário. Outro quesito que chama a atenção da obra é o projeto arquitetônico, sendo considerado o cartão postal do município. O taxista Darcy Terres, que trabalha no terminal rodoviário desde a sua inauguração, destaca os pontos positivos daquela época, principalmente na grande movimentação de pessoas. Eu vim para cá quando começou as atividades da rodoviária. E só que era bem diferente do que é agora, né? Foi colocado o ponto de táxi e lanchonete tudo lá para cima, né? Daí o Zeca assumiu, que ele que tinha ganhado a eleição, ele mandou nós mudar para cá, que lá em cima não ia ninguém. E era bem diferente, tinha duas senhoras que limpavam, tinha um administrador, que era o seu Horácio, tinha 2 guardião que cuidava. Hoje está diferente, hoje só tem uma senhora que limpa, ela não vence, não tem vigia mais, de umas horas umas horas da noite eles fecham a rodoviária, fica tudo fechada, as pessoas chegam de ônibus e não tem onde entrar. E tá assim, tudo diferente, sabe? Muito diferente. Era bem mais movimentado, né? Ele, na verdade, foi caindo e caiu bastante agora depois da pandemia. Então tem pouco horário de ônibus e até o nosso movimento aqui caiu muito. Quase nem compensa mais ficar aqui, sabe? Existia o Joanilson que fazia o sistema de som. Era uma coisa boa porque ninguém perdia o ônibus, né? Todos os ônibus ele anunciava. Daí, por causa de política, não sei o que aconteceu lá, ele saiu. Tiraram ele. Tiraram, daí não ficou ninguém. Hoje tem um rapaz da Reunida ali que ele grita bem alto ali, mas sem um alto-falante, sem nada. Era bem diferente. Tinha um administrador só para cuidar dessas coisas, quando quebrava, para arrumar as limpezas, tudo ele cuidava bem. E tinha 2 senhoras que limpavam. Daí depois foi diminuindo, ficou só uma senhora, já não tem mais o administrador, não tem mais vigia na rodoviária, então o pessoal já não arrisca mais ficar aqui, sabe? É muito complicado. Agora esse ano faz 40 anos que eu atuo como taxista. E eu comecei, hoje eu sou o taxista mais antigo da cidade, sabe? Que tinha os outros aí, mas faleceram, infelizmente, e daí fiquei só eu. De mais antigo, né? Naquela época, o terminal rodoviário de Palmas possuía um sistema de som. O comunicador J. Campos anunciava os horários e os itinerários dos ônibus, bem como as notícias de Palmas, da prefeitura e do comércio local. O terminal Alberto Carraro, né, foi construído na época do prefeito Tito Carraro, né? Fez uma obra faraônica, já digo, muito bonita para a ocasião, né? Então o que acontece? Logo que ele não conseguiu acabar a construção do terminal, ficou, como se diz assim, a cargo do outro prefeito que tinha entrado, que no caso foi o doutor José Ferreira de Almeida, mais conhecido como Zeca, né? Daí a gente teve que ir lá conversar com o doutor Zeca, que prontamente conseguiu fechar uma das salas que estava aberta ainda, e ali eu instalei um serviço de som ambiente do terminal rodoviário, praticamente uma mini televisão ali, um mini estúdio, né? Onde eu tinha oportunidade de, conforme acordo que eu tinha feito com os prefeitos, cada prefeito que passava ali, me renovava o contrato para mais 4 anos, com a condição de eu divulgar as atividades da prefeitura ali no terminal rodoviário para aqueles usuários que faziam parte do terminal rodoviário. Então, me lembro muito bem que na gestão do Dr. José Ferreira de Almeida ainda faltava fechar a sala, instalar, né? E daí ele fez esse serviço para nós lá, com muita prontidão, e o cargo de instalar o equipamento tudo ficou a cargo do Rosa,
da Eletrônica Rosa ali, fez um serviço bonito, aquelas caixas que devem existir até hoje no terminal rodoviário ali, foi colocado pelo Rosa ali, né, que também a gente fazia propaganda e divulgava. Então a gente tinha a função de ajudar o povo a conviver com o terminal rodoviário e oferecia os préstimos do terminal rodoviário e também da prefeitura, das atividades da prefeitura. Nosso terminal rodoviário, né, foi construído com a intenção, né, de se tornar um polo rodoviário mesmo. Foi colocado bem equipado, tinha salas, loja, açougue, farmácia, cabeleireiro, olha, de tudo que você pensasse, assim, que tem no comércio de Palmas, foi instalado no terminal rodoviário uma sala mais bonita do que a outra. A única coisa que faltava clientela para fazer parte daqueles benefícios que foi colocado. A intenção foi muito boa, né? Então é digno de louvor as pessoas encarregadas de manter aquele terminal rodoviário e manter até hoje, né, do jeito que existe ali. Agora, eu passei bom tempo da minha vida lá, quase, acho que 26 anos ou mais ali, né, lidando ali. Minhas filhas cresceram ali, aprenderam a usar microfone, tem até a reportagem delas falando no jornal, nas revistas do Sudoeste do Paraná, dizendo que no terminal rodoviário ali tinha crianças que se educavam aprendendo a falar, usar microfone, e aquilo foi de bom proveito mesmo, né? Porque a pessoa se amansava com o microfone, que não é fácil, né? Hoje em dia eu já perdi até o sotaque, mas estou levando ainda. Então, minha gente, esse terminal rodoviário foi, além de servir, como se diz, de abrigo para muitos ônibus, né? E era muito bem atendido pelo seu Casagrande, pelo Pedro da Reunidos, que era mais conhecido, pelo da Catânia ali, como é que é? O Luiz, né? Uma equipe, gente maravilhosa, todos os motoristas de praça que se enraizaram ali, tinha tudo separado, tudo muito bem emboladinho, né? Só que faltava movimento para transporte, né? Então, eu acho que o terminal rodoviário de Palmas tem muita história para contar e todas as pessoas que passaram por ali têm dentro de si alguma coisa de bom para contar, né? Nós tinha, por exemplo, uma linha de ônibus que fazia aqui em Dumel, esses lados todo aqui, que hoje não sei se está funcionando ainda, favorecendo as pessoas que vinham trabalhar em Palmas, né? E de outras cidades do município, vizinho do município, que daí tinha, por exemplo, pessoas que trabalhavam com maçã, essas coisas, se transportavam de dentro de Palmas, ali tinha ônibus próprio para aquilo ali. Quase todo dia era um fato marcante, né? Tivemos, como você diz assim, primeira coisa de tudo ali, nós transformar Palmas a capital da cultura, o fruto mais bonito da terra do Paraná, que era usado, né? Era um meio de divulgação da Prefeitura Municipal de Palmas. Me lembro do saudoso doutor Ivoli Tibes, que mandava material no tempo do doutor José Maria ali, né? Então o caso é o seguinte, a gente tinha prazer, por exemplo, um slogan que a gente usava, né? Ajude a manter limpo o terminal rodoviário, não jogue tocos de cigarro pelo chão, papéis, Palmas te agradece, né? Palmas, o fruto mais bonito da terra do Paraná. E outras histórias, assim, pessoas que do meio ambiente, desde a hora que a professora Maria Isabel começou a criar, como se diz, o aterro sanitário, tudo aquilo era divulgado ali, desde a fundação do aterro sanitário, né, até a conclusão, por mais de quase 8 anos, isso aí foi divulgado ali, né. Então, como se diz assim, filhos que passaram, eles estudaram, se formaram, hoje em dia estão numa profissão, né, passaram ali pelo terminal rodoviário, pela salinha, né, onde nós tinha, como se diz, Átomos Produções, quer dizer, nós ia nas firmas, e ali nós gravava, que nem você está fazendo essa reportagem, gravava todo o mercado, União, aquelas coisas tudo, e passava ali para o povo saber do potencial que
que Palmas tinha, né? O Cláudio, que à época trabalhava na lanchonete Casa Grande, também participou da solenidade de inauguração do terminal rodoviário e que atualmente é o proprietário da lanchonete Casa Grande, comenta a evolução que ocorreu nessas mais de 3 décadas do terminal rodoviário de Palmas. Em 1992, quando inaugurou a nossa rodoviária aqui, o sudoeste do Paraná não tinha um terminal com essa arquitetura, com esse espaço físico que tem, inclusive tem hoje, né, esse espaço físico que nós temos aqui. Então, na época, veja bem, são 30 anos atrás, né, era grande, né, uma obra grandiosa para Palmas, e naquele período nós tínhamos, por exemplo, as nossas universidades, vamos dizer assim, né, os campos aqui, muita gente, cheio, então era muito bonito, né, no início, era uma coisa nova, muito bom mesmo. Quando inaugurou o terminal rodoviário aqui de Palmas, a lanchonete era no piso superior, entendeu? Mas com o passar dos dias, porque foi feito as rampas, né? De um lado a escada, do outro lado a rampa com a escada. Mas o passageiro, ele não tinha o hábito, não tem o hábito de subir lá, fazer um lanche, entendeu? Daí, logo, não me recordo, mas nos 4, 5 meses seguintes à inauguração, acho que 4 meses seguintes à inauguração, o que ocorreu foi a mudança da lanchonete da parte superior para a parte térrea, onde fica o embarque e o desembarque dos passageiros. Uma novidade para Palmas, né? Você veja bem, era tudo novo, né? Uma obra grandiosa. E Palmas vinha, vamos dizer assim, numa evolução constante, que chegamos onde chegamos hoje, né? Eu vou até citar um exemplo. Eu, quando vim morar em Palmas em 91, a nossa estrutura da cidade era ainda, vamos dizer assim, as ruas não eram todas asfaltadas, né? Então, e Palmas vinha com uma evolução, e aconteceu a inauguração do terminal rodoviário, que talvez tenha sido ali um marco para o desenvolvimento de Palmas. A arquiteta Sandra Lazarete, que era responsável pelo projeto arquitetônico do terminal rodoviário de Palmas, explica que havia a necessidade da construção de um novo espaço, devido à demanda existente, principalmente dos acadêmicos que frequentavam as faculdades de Palmas. Eu posso dizer que, particularmente para mim, é uma obra significativa, porque foi meu primeiro projeto depois de formada. Ou melhor, eu não era nem formada, eu estava aguardando a minha carteirinha para poder assinar o projeto. E a experiência e a oportunidade que eu obtive com o Tito, na época de fazer, para mim foi merecedora de uma estrutura tão grande. O terminal grande, por que daquele dimensionamento? Por que desta obra? Porque 3.000 metros quadrados ela tem. A rodoviária atual, nós estávamos com um problema na época de picos. A cidade estava bombando, as universidades com 4.000 alunos, tinha esperas de ônibus para estacionar, dependendo do horário. Existia uma estimativa de crescimento nesse setor que era muito grande. A prefeitura, o município em si estava entusiasmado para que isso acontecesse e desenvolvesse, que a universidade era, no momento, nosso grande momento de desenvolvimento. Então, como que foi feito? Baseado no que existia, as necessidades no momento e uma estimativa de crescimento X. Então, chegou a esse dimensionamento. O local, nós optamos na época ali porque existia uma tendência. Como eu também estava trabalhando na época no plano diretor da cidade, sabíamos das estruturas viárias principais, que na época não ia, mas existia um projeto.
para que desenvolvesse aquela região e tivesse umas vias de entrada e saída da cidade dos ônibus, sem comprometer o fluxo da cidade em si. Eu acredito que até hoje ela atenda de uma forma bem satisfatória isso. Agora, o que me deixa muito chateada foi o que aconteceu posteriormente, né? Foi criada a rodoviária, foi ela no dimensionamento dela, e a cidade não cresceu e não respondeu à estimativa do momento. Então, hoje, para mim, é frustrante, mas, ao mesmo tempo, é uma obra que, na cidade, ela tem o seu significado, porque ela tinha um momento de crescimento. E, arquitetonicamente, ela tem um quesito diferencial, que ela tem uma proposta arquitetônica diferente. Ela tem uma estrutura metálica autoportante. Foi usado esse critério do desnível das plataformas no pavimento inferior devido ao desnível do terreno. Os ônibus são 12 vagas para ônibus. E na parte de cima, onde entravam os passageiros, uma rampa atendendo a acessibilidade das pessoas, desciam até os guichês. E no andar, isso no andar térreo, no segundo pavimento estavam as lojas. No terceiro andar, uma área institucional para a prefeitura. E foi um momento para a cidade que se tornou, inclusive, um ponto turístico. Era uma obra muito grande, significativa. As pessoas saíam para ir lá ver a obra em andamento. Estruturalmente, via o pessoal de fora para atender, trazendo toda aquela estrutura pronta. Foi muito importante para mim e para a cidade. Algo que me marcou foram duas situações. Primeiro, que o projeto arquitetônico pronto. Daí o prefeito Tito chegou e falou: agora execute. Eu falei: como execute? Eu estou saindo de uma faculdade agora, não tenho experiência nenhuma, como que eu vou executar uma obra desse porte, nessa característica? Não tenho experiência. Daí ele pediu para que o engenheiro da época, que estava na prefeitura, que assinasse a responsabilidade técnica. E eu fiquei tranquila. E eu estava já, na época, trabalhando na prefeitura, executando o plano diretor. Então, eu tinha um acompanhamento da rodoviária junto, porque estava lá. E eu observei que a rodoviária, que ela não estava sendo executada da forma que eu deveria ser. E eu, naturalmente, fui tomando conta da execução da obra. Quando eu vi, quem estava executando era eu. Mas a responsabilidade não era minha. Foi bem curioso isso. Então, eu não deixava passar nada. Eu estava lá na obra sempre, executando a obra. Quando eu parei, pensei: putz, quem está executando sou eu, ótimo. Aí, quando foi feitas as licitações, foi licitado a estrutura metálica. Daí foi entregue e eu olhei o projeto e falei: não, esse projeto não condiz com o arquitetônico, não está errado, não pode. Daí cheguei e passei essa informação para o prefeito, ele falou: esquece disso e vá procurar uma outra empresa que executa de acordo. Eu achei, também recém-formado, ter uma responsabilidade dessa, também foi um grande... E fomos atrás e contratamos a Rotesma, em Chapecó. E ela também, hoje, é uma grande empresa, muito grande. E, na época, também ela estava iniciando, mas nos passou bastante confiança. Aí fui para lá, conversando com os engenheiros e tal.
E o grande desafio nosso era vir toda aquela estrutura pronta e a obra atender que ela teria que simplesmente chegar e encaixar. Então, as sapatas, as estruturas deveriam estar toda pronta, com os chumbadores esperando, alinhadamente em desníveis diferentes. Esse foi um desafio. Quando chegaram, colocaram, que os parafusos entraram no lugar certo, falei, pronto, está resolvido. Naquela época, entre 30 e 40 ônibus de diferentes estados brasileiros chegavam ao terminal rodoviário de Palmas. Diante dessa demanda existente, o gerente da Reunida, seu Pedro Custódio dos Santos, destaca a importância da inauguração do novo terminal rodoviário de Palmas. A gente lembra ali perfeitamente que na época, em 92, né, que foi inaugurado, né, pelo nosso saudoso Tito, ele, na administração dele, então, quando eu cheguei em Palmas, em 67, bom, já tinha uma defasagem, tinha assim, uma carência de um terminal rodoviário, porque já era funcionava meio precariamente nos bares, na lanchonete, essas coisas, lá na praça, a Bom Jesus, depois veio ali em frente do Sebem, autoelétrico ali, né, da loja, e depois ficou um tempo ali, já logo em seguida, o finado José Maria, construiu ali, inaugurou ali onde hoje funciona o INSS, né? Mas ali ficou pouco tempo. Daí, então, na administração do Tito, ele pensou assim em fazer um terminal duradouro, né? Já prevendo um futuro, porque na época o transporte de ônibus ali estava no auge, era muito, e tinha defasagem. Então, vinha pessoal de toda a região de ônibus, inclusive tinha uma carência, né? A defasagem em transporte também, porque apesar de todas as empresas que tinha aqui na época, eram 4 empresas funcionando a todo vapor, e assim mesmo, sabe, então a demanda era grande de passageiros. E daí ele pensou em construir um terminal que fosse, assim, digamos, duradouro, para vários anos. Então surgiu essa oportunidade, ele construiu um terminal já com bastante modernidade, né, para a época, mas é uma coisa que, com certeza, está ali até hoje, né? É grande, tá, espaçoso. Só que daí, infelizmente, quando decorrer do tempo, os ônibus foram diminuindo, os passageiros foram diminuindo, o número de passageiros, né? E depois, na sequência toda aí, mais a visão do Tito, a visão da época do administrador ali de Palmas, foi muito legal. Eles preveram uma coisa boa, fizeram com uma intenção bacana. E tá aí o terminal hoje, apesar de que hoje falta gente, né? Na época, a gente tinha ali um movimento intenso na rodoviária, então, porque vinha ônibus de toda a região, então nós tínhamos aí as faculdades, né, que tinham diversos cursos, inúmeros cursos, vinha pessoal da região aí do Sul, do Rio Grande, Santa Catarina, até de São Paulo, Mato Grosso, vinha estudar aqui em Palmas. Que na época ali ficava uma semana por mês, então tinha condições de todo mundo para fazer aquela frequência. E então existia muita gente que usava o ônibus, né, para transporte. Inclusive, diariamente vinha ali 30, 40 ônibus lotados, que vinham de toda a região, né? Vinham e voltavam, frequentavam a aula e voltavam para as suas cidades à noite. A gente tem até um certo orgulho de ter sido ali uns que participou desde o início, né, até há pouco tempo. Na inauguração foi muito bacana, ver autoridades e tal ali de fora, e pessoal lá da Reunidas, que eu era gerente na época ali, da Reunidas, né? Então, ver os diretores, todo mundo, digamos assim, achou assim, um terminal à altura, né? Até além da altura na época, né? E ficaram todos satisfeitos, e deram, depois, digamos assim, eu me sinto até orgulhoso de ter participado na época desse evento, né? E que, digamos assim, era uma coisa muito bacana.